Saudações vascaínos aí, um povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Falar hoje um pouco sobre essas duas aí contratações, né? Aliás, especulações de jogadores aí do Madureira no Vasco. Falar o que eu acho dos jogadores, quais são as situações contratuais e os números dos mesmos. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, saiu hoje a especulação aí de dois jogadores do Madureira no Vasco. Um deles é o zagueiro Marcelo Alves e o outro o atacante Igor Catatal. A informação é que por enquanto não existe nada certo, não existe uma procura recente do Vasco por esses jogadores, a procura foi anterior, mas com os recentes resultados desses jogadores, as recentes performances, houve um interesse do Vasco, mas até então nenhuma procura ou proposta oficial. Aparentemente a ideia inicial é contratar ter esses jogadores para um período de testes e, caso eles passem por esse período de teste, contratar esse jogador a princípio por empréstimo. Bem, vamos lá, eu tenho muita coisa para falar referente a esses jogadores sobre a situação de contrato. Mas antes, eu já estou vendo algumas manifestações, né, e muita gente desfazendo da situação por serem jogadores do Madureira. Ah, não, o Vasco agora acabou, agora está procurando o jogador do Madureira, agora está não sei o quê. Gente, eu já falei isso algumas vezes, né, cara? Depende muito do que o jogador tem a oferecer, os seus números, sua idade. Muitos jogadores que hoje estão em times grandes, muitos jogadores que hoje estão ganhando aí muitas coisas e tal, vieram de times pequenos, entendeu? O jogador que a torcida vive pedindo de volta, o Dedé veio numa situação dessa, entendeu? Vários outros jogadores por aí participaram de situações parecidas. Então nem sempre você vai encontrar um jogador útil num Grêmio, num Internacional, num Palmeiras, num São Paulo, ou então num América do Sul, lá, enfim, nem sempre será nesses mercados. Às vezes você vai encontrar num Boa Vista, às vezes você vai encontrar num Madureira, num Bangu. Então esse negócio de, não, porque se for do Madureira, se for do Bangu, se for do Volta Redonda, o jogador automaticamente é ruim. Não é por aí, entendeu? Existe toda uma avaliação. É certo que o jogador que está num time mais forte, que enfrenta campeonatos mais fortes, ele tende a dar mais certo do que jogadores que pegam campeonatos mais fracos. Mas isso não é uma regra, entendeu? Isso é só uma situação que pode facilitar. Tendo isso dito, vamos lá falar um pouco dos jogadores. Ok, como eu estava falando de relação a números, né? Primeiro que eu quero falar é do Igor Catatal. O centroavante lá, o jogador é grande, o jogador tem um bom porte, é alto, fisicamente intenso, é um jogador que corre bastante, que vai e volta, porém seus números não são bons. E como eu falo para vocês, né, um dos critérios que eu uso para avaliar ali o jogador, levando em conta que eu não sou olheiro, eu não sou nada, tá? É só opinião. Mas um dos critérios que eu uso são os números recentes e de temporadas por jogador. E ele não teve números recentes bons. No próprio campeonato ele só fez 3 gols, tendo em vista que um foi de pênalti. Entendeu? É um jogador que não tem feito muitos gols, é um jogador muito voluntarioso, um jogador que marca, um jogador que vai para cima, um jogador que tem aí um porte para segurar a bola, mas é um jogador que não faz muitos gols. Aí você tira um paralelo aí com o Germancano. Quando o Germancano foi contratado, uma das coisas que mais se falava do Germancano era a média alta de gols do Germancano, que era um jogador que fazia muitos gols. Veio para o Vasco, o que ele está fazendo? Reproduzindo o que sua média dizia, fazendo muitos gols. O Catatal é um jogador que aparentemente não faz muitos gols, então é algo para se preocupar. Mas como eu disse, é uma coisa preliminar, isso não é determinante, mas é preliminar numa avaliação desse jogador. É um jogador aí que tem algumas coisas que eu acho interessante, principalmente no lance do porte, de poder segurar a bola, de poder ajudar o time, tanto na sua composição quanto na construção de jogadas. Mas por ele ser um centroavante, cara, por ele ser um homem que faz gols, essa situação do pouco número dele de gols me preocupa um pouco. Para você que não está lembrando do Catatal, no jogo do Vasco contra o Madureira fez um contra-ataque onde a bola foi enfiada para um jogador
a bola passou do Castan do Fernando Miguel e ficou só esse jogador e a rede. E esse jogador chutou para fora. Esse é o Catatal. Então, eu não tô animado, vou mandar real. Com o Catatal eu não tô animado. Eu acho o jogador, achei os portes dele muito bons. Eu acho um jogador interessante de muitas formas. Se for contratado, eu acho que pode sim ser aproveitado. É um jogador que tem muito a oferecer, mas eu não tô animado por causa da média dele baixa de gols. Se não tiver outra opção, eu contrataria. Mas se o Vasco tiver alguma outra opção em mente, eu olharia para alguma outra opção. Catatal é um jogador de 25 anos, ainda não conseguiu grande destaque no futebol, mas pode ser a grande chance dele aí. Sobre o Marcelo Alves, zagueiro novo, 22 anos, um zagueiro que tem uma boa estatura, bom porte, um zagueiro rápido, e esse eu já me empolguei bem mais do que o Catatal. Achei que foi não só pelos números, né, não só de desarmes e rebatidas do jogador, mas também pela sua estamina em campo. Um jogador que dura os 90 minutos, é um jogador que vai bem nos botes, é um jogador que fecha bem os espaços, é um jogador que marca bastante, fora o fato dele ter um bom tempo de bola aérea. Todas as vezes que pelo menos os VTs que eu vi dele, em relação de rebatida de bola, ele sempre sobe bem na hora, ele tem timing certo na hora de subir. Eu gostei disso, achei interessante. Pela idade, pelo porte, por tudo que ele apresentou, eu acho que o Marcelo Alves pode ser sim, uma boa contratação, cara. Eu vendo assim o pouco referente ao que ele apresentou, pareceu ser interessante. Mas foi o que eu disse, só pareceu ser interessante. Também, assim como a situação de gols do Catatal não é determinante, essa situação do Marcelo Alves parecer interessante também não é determinante. Mas é algo interessante. Se fosse para me perguntar e escolher entre um dos dois, eu escolheria o Marcelo Alves com certeza. Se o Vasco não tiver em mente nenhuma opção de contratação, eu contrataria os dois. Entendeu? Mesmo por causa das médias do Catatal, ele está longe de ser um jogador horroroso. É um jogador que tem algumas coisas interessantes sim. E se melhorar a sua produção ofensiva, a sua média de gols, pode sim ajudar bastante o Vasco. Muita gente fez uma comparação que eu acho interessante trazer para cá, né? Muita gente falou, poxa, se é para o Vasco contratar o Marcelo Alves, seria melhor o Vasco contratar o Anderson Martins. Eu acho que é justamente o contrário. Se o Anderson... A gente para pensar, a situação financeira do Vasco ela está caótica, a nível terrível. Assim como os números do Catatal, os números do Anderson Martins recentes são terríveis, são números ruins. E o Anderson Martins é um jogador extremamente caro. Sem falar que o Vasco tem uma dívida com esse jogador. Então, o valor para ter o Anderson Martins é algo absurdo. Entendeu? É um zagueiro que já tem seu nome, é um zagueiro que tem um futebol já apresentado, mas não tem feito boas temporadas. E se você pega um Marcelo Alves, por exemplo, que é um jogador que está começando agora, um jogador novo, é um jogador que tem muito ainda a provar no futebol e é um jogador extremamente barato. Pegando os números frios, hoje, pela situação financeira do Vasco, eu apostaria no Marcelo Alves. Principalmente por essa situação de números. Posso estar redondamente errado. Pode ter gente que falar, você está maluco, Anderson Martins, é o Anderson Martins, tinha que vir. Eu já falei isso em alguns vídeos. Acho que a gente tem que parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Começar a ver novas coisas, novas possibilidades. Nesse caso eu tentaria apostar no novo. Principalmente por causa da situação financeira. Posso estar errado, mas é o que eu penso, assim, algo que eu pensaria em fazer. Bem, como eu disse no início do vídeo, ainda não existe nada de concreto referente a isso. Por enquanto é uma ideia que pode acontecer. Esses jogadores ainda teriam que passar pelo crivo técnico para que isso aconteça. E vamos ver, né? Seriam opções, tendo que vista que o Vasco precisa de opções não só para a zaga, para a lateral, assim como para o ataque.
Tô torcendo para que tenha algum desfecho com um dos dois jogadores. Acho que vale a pena sim a intenção e espero que aconteça. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham de Igor Catatal e Marcelo Alves? Qual é aí a opinião de vocês sobre esses jogadores? Vocês contratariam? Não? E outra, se fosse para você escolher entre Anderson Martins e um desses jogadores, quem você escolheria e por quê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!